Atos 1, verso 12. Diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua doce e santa presença, por essa noite, por esse dia de celebração de todas as mães, e uma vez mais nós pedimos as Tuas bênçãos para cada mãe, Senhor. Que o Teu Santo Espírito continue capacitando-as para esta tão nobre e santa função. Abençoe também as nossas crianças, Senhor, agora lá nas suas classes, os professores que com elas estão, que possam também receber da porção desta noite, porção de vida, de graça e de poder. E abre agora o nosso entendimento e fale conosco, pois precisamos de Ti e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nós entramos na última semana rumo ao Pentecostes, que será celebrado no próximo domingo. Essa contagem espera que iniciou-se na Páscoa e que por 50 dias relembra, celebra, pensa a respeito das manifestações do Senhor depois da sua ressurreição. Do outro lado da fé, das manifestações religiosas, a tradição judaica celebra este mesmo tempo no chamado Festa das Semanas, a festa das primeiras colheitas, a festa de Shavuot. Festa que, para os judeus, depois de um tempo, ganhou uma ampliação no seu significado original. A festa que era, então, biblicamente conhecida como Festa das Colheitas, Festa das Semanas, Festas da Contagem, festas de apreciação dos dias e do Deus que dá as primeiras colheitas até as últimas colheitas, a expansão foi que essa festa foi associada ao recebimento da lei, que aconteceu lá quando eles habitavam no deserto. E eu acho que mesmo essa expansão posterior tem uma conexão gigante, enorme, com a celebração do Pentecostes cristão. Porque enquanto os judeus hoje, se você perguntar para um judeu que siga o judaísmo, o que é essa festa de Shavuot, das semanas, ele vai te dizer sem hesitação, é a festa que celebra o recebimento da lei. Mesmo sem saber que isso é uma adição e não uma indicação daquilo que a Bíblia diz no seu início. Agora, do outro lado, a tradição cristã celebra o recebimento do Espírito, celebra o nascimento da igreja. E nesses próximos dias, cristãos em muitas partes do globo, quando eu digo muitas, são realmente muitas, estão se dedicando em oração e na oração de uma maneira muito especial. Cristãos em muitas partes do globo estão nesta última semana, especificamente em união, estão dizendo em suas orações que venha o teu reino. Que venha o teu reino, Senhor, concedendo conforto aos que sofrem. Que venha o teu reino, Senhor, concedendo alegria aos que dela estão carecendo. Que venha o teu reino, Senhor, e faça de nós uma comunidade de pessoas que testemunham a respeito de Cristo, sendo uma ativa testemunha e não um agente secreto. Que venha o teu reino, Senhor, e que a igreja faça diferença na sociedade, na cidade, no planeta.
que façam diferença em todos os lugares onde haver um seguidor de Cristo. E eu quero te encorajar a participar desta campanha de oração juntamente comigo nesta semana, rumo ao Pentecostes. Fazendo o quê? E a resposta é bem direta e reta, é bem resposta militar, orando mais do que você ora, simples e claro. Dedicando essa semana para orar mais do que naturalmente você se dedica à oração. Conforme nós lemos no texto, ao retornarem para Jerusalém, após a ascensão de Jesus, os discípulos permaneceram em oração. E o texto nos disse algo ainda mais intenso. Eles permaneciam sempre em oração. Homens e mulheres que esperavam a promessa. Eles esperavam em unidade, porque o Senhor havia ordenado que assim fosse feito. Eles esperavam sem saber exatamente o que seria manifestado. E é terrível orar por aquilo que você não sabe o como irá e quando irá acontecer. Mas eles oravam. Por isso que eu quero, nesta noite, expandir um pouco mais o nosso conhecimento, a nossa experiência sobre a oração, com 3 perguntas principais. A primeira é: por que precisamos orar? Como nós devemos orar? E quando podemos orar? E eu começo então, por que precisamos orar? Preste atenção nisso. A oração é o caminho da expansão do relacionamento com Deus Pai. Para eu conhecer alguém, eu preciso me relacionar, eu preciso conversar, eu preciso investir tempo, eu preciso ser conhecido, eu preciso expor as minhas ideias, eu preciso ouvir, eu preciso falar, eu preciso dialogar, eu preciso demonstrar os meus anseios, as minhas dores, as minhas alegrias, eu preciso mostrar quem eu sou. Não há como eu conhecer alguém sem passar por todo esse processo. E quanto mais eu compartilho com alguém sobre aquilo que sou, sobre aquilo que eu preciso, sobre o que eu tenho, sobre o que eu sinto falta, mais eu me torno envolvido num relacionamento de amizade e de amor. E o contrário é tão verdade quanto o que disse. Quanto menos eu me abro a alguém, menos eu conheço, ou demonstro uma área que geralmente é a área mascarada daquilo que eu posso aparentar, mas não aquilo que eu realmente sou, a minha existência, a minha vida. Se a oração, então, é o caminho da expansão do relacionamento com o Pai Celestial, eu preciso, obviamente, falar com Ele. Nós precisamos orar porque sem oração não há intimidade. Sem oração não há amizade. Sem oração não há desabafo. Sem oração não há cumplicidade, consequentemente não há obediência, não há entendimento mútuo. Sem oração não há crescimento, pois quem não ora não cresce, simples. Sem oração não há transformação. Nós precisamos orar porque a oração é a nossa linguagem, é o nosso verbo, é a nossa comunicação com o Criador, com o nosso Salvador. Nós oramos porque nós fomos ensinados, nós fomos instruídos para orar. No nosso santo livro, na Bíblia, nós aprendemos que os primeiros homens e mulheres, eles oravam. Nós oramos porque a oração, então, é o canal dessa expansão de relacionamento, assim como é o canal que eu transfiro as minhas ansiedades para aquele que cuida de mim, para aquele que cuida de nós. Então, oração não é algo que eu terceirizo. Oração não é algo que eu distribuo como quem tira um fardo e peço para alguém orar. Oração é a primeira necessidade que eu tenho, que você tem. Se a oração, então, é algo que eu devo fazer, que eu preciso fazer, você tem 1 minuto para responder para quem está do seu lado. Por que então nós não oramos? Por que então é uma luta para nós orarmos? Vamos lá, rapidinho, 1 minutinho. Abre o seu coração e fale, põe para fora. O que você acha? Se você acha que você ora muito, ora bem, compartilha. Olha, eu oro muito, sou maravilhoso na oração.
Muito obrigado, você pode continuar posteriormente. Naquele Pentecostes, à espera da promessa, todos eles se reuniam, e o texto enfatiza, sempre em oração. A segunda pergunta é: como devemos orar? Nós devemos orar como quem fala. Nós devemos orar como quem conta um relato. Nós devemos orar como quem está relatando uma história, contando algo, um evento. A oração deve ser exercitada a fim de aprendermos a comodidade, a fim de aprendermos o conforto de falarmos abertamente com o nosso Pai. Eu lembro ainda na minha adolescência, quando eu comecei a perceber aqueles que na hora da oração sentiam um grande desconforto, porque pensavam que a oração só funcionava se fosse com toda a linguagem crentez. E aí faziam uma força tremenda para mostrar que sabiam as palavras certas. Ao contrário disso, nós devemos desenvolver uma comodidade, um conforto, manifestado na fluidez de quem fala constantemente. Quem fala com alguém constantemente, fala naturalmente. Quem fala pouco com alguém exerce uma certa formalidade para falar, porque não tem liberdade na conversa. Quem desenvolveu afinidade fala com liberdade, e quem fala com liberdade realmente ora. Oramos, falamos com alguém que sabe o que irá sair da nossa boca, e aqui está o problema do como orar. O salmista nos escreveu: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. O que dizer então a alguém que já sabe o que você irá dizer? Nós devemos então falar com consciência de que Ele conhece a nossa vida, que Ele conhece as nossas qualidades, os nossos defeitos, Ele conhece o que realmente somos, Ele conhece tudo o que sentimos. Então, quando eu abro a minha boca diante de Deus, Ele já está lá, como se estivesse com um termômetro de indicação, com algo que diga: essa oração realmente procede do coração, ou Ele está falando sozinho. Tadinho, para disso, meu filho. Acho que Deus várias vezes deve ter virado as costas para mim e falado: tenta amanhã, porque agora você está quase dormindo, você não sabe nem o que você está fazendo. Eu creio que esta é a oração que tem chances de ser respondida. É aquela que reflete a completa sinceridade de quem ora. Então, se eu oro sem consciência, sem concentração, sem prestar atenção no que eu estou dizendo, eu estou simplesmente jogando palavras no ar. Palavras que são jogadas. E palavras que podem se tornar até uma declaração contra mim. Você já orou com sono? É muito engraçado, você fala cada besteira maravilhosa. Porque você está viajando e quando você vê, você nem está mais orando, você já está falando do dia seguinte. Sabe aquelas viajadas que damos durante a oração? A cabeça vai para o trabalho, nós ligamos o piloto automático. É gostoso também quando a gente percebe, eu percebo isso, eu luto isso comigo mesmo. Pelo amor de Deus, não pense que eu estou falando para você, estou falando para nós. Mas é um fato comum no Brasil, na Inglaterra, em Israel, em qualquer lugar do mundo. Quando a pessoa não tem o que falar, ela começa a usar de adjetivos. Deus, pensa. Bendito Deus, pensa. Santo Deus, Criador, Leão da tribo de Judá, Alfa e Ômega, Todo-Poderoso, Deus dos impossíveis. E você está lá, pelo amor de Deus, você já falou que é Ele, continue. Ele já entendeu, Ele já está ali pronto para te ouvir. Se a minha filha chegar para mim e falar: pai, papai querido, grandioso pai, ô pai do meu amor, eu falo: Camila, get over. Camila, vai logo aí. O que você quer, minha filha? É comer 2 vezes a sobremesa? Qual que é o negócio? Mas quando a nossa cabeça então não tem esse exercício, ela vai usando esses subterfúgios. Ou ela dorme, ou ela shut down, ou ela desliga, ou ela foge, ou ela não, já está bom, tem que pensar no amanhã, ou ela dá adjetivos.
Ou ela começa: Senhor, a minha aflição, a minha dor, a minha tristeza, a minha angústia, a minha derrota, está amarrado o capeta, e vai envolvendo tudo, e começa uma salada. Que de novo eu me pergunto, você está falando com quem? Quando não começamos a misturar, oh meu Pai, Espírito Santo, Jesus, Deus Criador, Deus que morreu na cruz, é tudo trocado, as características de todos eles, porque a cabeça não está lá, não está na oração. Eu não estou dizendo que nós não podemos fazer uso das palavras, dos adjetivos, expressar nosso sentimento, claro que não. Eu estou dizendo quando isso é um mecanismo de defesa para quem não quer orar e está orando no piloto automático. E sente depois que orei, então agora está tudo bem. Orou nada, falou sozinho. Portanto, oremos com consciência de que Ele conhece o uso das palavras, que Ele sabe o que você sente, o que você vive. E isso então nem sempre é fácil, pois eu preciso silenciar a minha mente, eu preciso conduzir o meu pensamento somente para a conversa, do momento que eu iniciei a conversa até o fim da conversa. E nesse sentido, nós podemos orar então como quem fala. Como quem fala numa conversa informal, mas que pensa naquilo que diz. Eu posso orar compartilhando os eventos do dia. Eu posso orar compartilhando não o que aconteceu somente, mas aquilo que pensamos. Você tem falado os seus pensamentos para Deus? E quando você abre os seus pensamentos para Deus, a oração toma uma dimensão incrível. Quando você fala: Senhor, o real é o seguinte, eu estou pensando cada besteira absoluta, olha, o negócio de Deus é isso, ó. E começa a listar o que você pensa. Não é o que você queria e gostaria de dizer, mas é o que você pensa, o que está aqui na mente. Já compartilhou então esses pensamentos, principalmente os nocivos, com Deus? Já compartilhou pensamentos ruins com Deus? Já compartilhou com Deus desejo de pecar? Senhor, eu estou maluco, estou louco para pecar. Ou Senhor, eu estou aqui num processo de querer falar para eu mesmo que eu devo continuar na rota que nunca deveria estar. Senhor, essa é a verdade, é isso que eu estou pensando agora, Senhor. Ao invés de: Senhor, muito obrigado, bendito Deus, cuide da minha vida, guie-me com teu Espírito. Não, Senhor, estou chateado pra caramba, não sei o que está acontecendo, minha mente está confusa, está afetando tudo que eu sou, não sei, Senhor, eu não tenho jeito. Quem mostra os seus pensamentos chega ao ponto de dizer para Deus: Deus, eu acho que é só o Senhor mesmo para dar conta do que eu sou, porque eu sou terrível. Senhor, o que eu penso é péssimo, o que vem na minha cabeça é tenebroso, porque eu não mando nos meus pensamentos, eu controlo, mas eu não mando na aparição deles. Você manda no seu? Se falar que sim, é mentira. Eles brotam, você pode vetá-los, mas você não pode impedi-los de aparecer na sua mente. Então a oração deve contemplar os meus pensamentos diante dele, já que ele sabe tudo. Deus sabe o que é, o que eu penso, o que eu entendo, o que eu deslumbro, e por aí vai. Nós podemos orar falando em movimento. Eu posso orar enquanto corro. Eu posso orar na inércia dos meus joelhos. Eu posso orar clamando, gritando bem alto, como uma torcida no fim de campeonato. Eu posso orar bem alto. Há uma concepção no meio mais histórico tradicional que nós não podemos orar alto. Quem disse isso? Não foi a Bíblia que você tem nas mãos. Não é a Bíblia que nos fala sobre o povo que clamava. Eu nunca vi um clamor: por gentileza, você poderia me fornecer isso? Clama quem se angustia e crê. Por que clamam as torcidas? Por que clamam alguém que assiste um show? Por que gritamos às vezes? Por que gritam não vai ter golpe ou fora de uma? Por que gritam?
Gritam porque é uma forma de extravasar sentimentos. Então a oração, ela pode ser um grito bem alto, sim. Ela pode ser um clamor coletivo. Mas ela pode ser também um sussurrar bem baixinho. Ela pode ser um gemido ali no ouvido do Senhor. Eu e você, nós podemos orar, inclusive sem falar. Somente na presença dEle, se esvaziando e meditando. E essa eu tenho a impressão que foram as orações mais profundas que às vezes eu experimento, quando eu não tenho nada o que falar, porque eu não sei o que dizer. Eu me ajoelho, fico mudo e falo, espero que o Senhor não fique mudo também, porque eu preciso ouvir sua voz. Mas às vezes eu tenho a impressão que Ele também fica mudo, e ficam dois mudos, um diante do outro. Ele olhando e eu esperando por Ele, e o tempo acaba, eu me levanto, e por incrível que pareça, com o sentimento de que parece que eu falei tudo que deveria, sem ter dito uma só palavra. Aí é quando realmente o Espírito que fala através dos chamados gemidos inexprimíveis, ou o santo, o justo Jesus que intercede à direita do Pai por mim, falou tudo, falou, Senhor, tem misericórdia dele, porque ele precisa de ti. Ele é teu filho que te ama com todas as imperfeições que tem. Nós podemos orar juntos. Quando eu sigo a sua oração, que também tem um grau de dificuldade. Pois quando alguém ora, eu preciso acompanhar o seu pensamento. Eu não sei o que ele pensa, eu não sei a direção, e eu tento me conectar com a fala do próximo. E eu preciso, então, prestar atenção naquilo que está acontecendo, senão, de novo, a minha mente vai embora. Nós podemos orar compartilhando pedidos em pequenos grupos. E é incrível como essa oração às vezes coloca o indivíduo na possibilidade de mascarar o que realmente gostaria de dizer. Porque daí nós traçamos uma certa formalidade relacional, então fica difícil eu abrir o meu coração, eu acho que eu não tenho muita abertura com você, então eu coloco de uma maneira geralmente espiritualizada. É assim, eu posso morrer amanhã, mas o Senhor sabe de tudo, né, irmão? Não, não era assim. Eu posso morrer amanhã, eu estou desesperado. Não é ficar nessa tentativa de triunfalismo, porque Ele sabe todas as palavras antes de sair da nossa boca. Nós podemos orar então compartilhando pedidos nestes grupos, mas devemos abrir a nossa identidade. Abrir o nosso ouvido para ouvir e a nossa boca para falar. Esquecendo que mesmo quando nós oramos em comunhão, quando eu estou junto com você, ou na coletividade da comunhão da igreja, eu não posso deixar de lembrar, o Senhor está vendo e ouvindo e sabe de tudo. Nós podemos orar também lendo a Bíblia. Qual foi a última vez que você orou lendo a Bíblia? Você disse assim, acordou de manhã, pegou a Bíblia e disse, eu vou orar agora. Abriu um salmo e orou este salmo. Ou pegou uma oração da história, de alguém que orou antes de você, não necessariamente do salmo, eu vou fazer esta oração, eu vou repetir estas palavras, essa oração tocou o meu coração, eu vou orar com os que já oraram. Quando eu comecei a me aventurar nisso, eu tinha 1 milhão de preconceitos. Eu achava que oração era só oração espontânea, era só aquilo que brotava, não podia aceitar nenhuma oração lida de alguém que tenha feito antes de mim. Até que o Senhor teve a sua misericórdia e me falou, meu filho, o que você está fazendo? Que belíssimo poder abrir e orar com Davi, orar com Moisés, orar com Paulo, orar com Jesus. Seja como for, nós devemos orar, preste atenção, com concentração, com consciência, com sinceridade absoluta, com devoção, lembrando que estamos diante de Deus e é com Ele que falamos. Quando nós podemos orar é a minha terceira pergunta. Os discípulos e os seguidores e as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, já responderam essa pergunta naquele Pentecostes, e a pergunta foi respondida de uma simples e direta forma: orar sempre.
Nas palavras do apóstolo Paulo, nós temos o orai sem cessar. Nas palavras de Jesus, nós temos vigiem e orem, para que não caiam em tentação. E quem vigia, vigia em todo o tempo, porque se deixar de vigiar, então, consequentemente, cai em tentação. Nós devemos, então, viver em oração, viver falando com Deus, viver conversando com Ele, viver suplicando a Ele. Não há limites, meus irmãos e irmãs, para o quando eu devo orar. Não há lugar que não caiba a oração. Não há lugar em que se diga aqui é impossível. Do inferno das aflições, a alegria do prazer em qualquer hora, em qualquer situação ou lugar, eu devo orar. Nós devemos fazer o tempo para orar e não dizer que não temos tempo para orar. Quem diz que não tem tempo para orar ou que não ora porque está cansado é porque não prioriza a oração. Consequentemente, não prioriza a expansão do relacionamento com o Pai. Antes de ser pai, eu não tinha nenhuma ideia de como a agenda vira de cabeça para baixo depois que os filhos vêm. Porque você tem que fazer uma série de coisas que eles dependem de você. E eu já havia lido muitas vezes algumas biografias de pai e mãe, bem antes de ser pai e mãe, e não dizia muito para mim, mas as palavras ficaram no meu coração. Até que depois que vieram os filhos, eu falei, misericórdia, Senhor. E uma delas é sobre Susanna Wesley, que teve 19 filhos. Você imagina uma casa com 19 filhos. A minha com 2 já pega fogo, tem dia que você quer sumir, porque está aquela loucura. É instrumento ligado, bagunça, correria, e papai, irmão. Todo mundo que tem filho aqui sabe disso. E a história nos diz que essa mulher ali, século 17, 18, ela orava entre 1 e 2 horas por dia. E ela deixou bem claro para os seus filhos, a hora que eu me ajoelhar, não apareça aqui. Não adianta pedir, ele está batendo em mim, está brigando. Agora acabou. Ela marcava um encontro semanal com os 19 filhos para olhar nos olhos deles e perguntar: como você está, quais são as suas aflições, as suas alegrias e o que você aprendeu nessa semana? O que você aprendeu nessa semana? Está aí, mamães, um bom exemplo para seguir. Diz na história que antes de dormir, ela pegava a vela, ia em cada filho, colocava na frente do rosto do filho, o filho já dormindo, e como que não se bastasse, ela orava mais uma vez, dizendo: Senhor, faz dele uma luz para esse mundo. E 2 filhos desta mulher se tornaram grandes homens da igreja, no reino de Deus, que foi John Wesley e Charles Wesley. Quando ela chegou na sua morte, seus filhos ao redor da sua cama, esperando mamãe morrer, e ela olha para os seus filhos no último suspiro e diz o seguinte: assim que eu for liberada, olha que palavra linda, assim que eu for liberada dessa terra, última ordem da mamãe, cantem um salmo em adoração a Deus. É lindo. Quem aprendeu e exercitou orar sem cessar, mesmo após a morte, está ainda clamando: continue a orar, continue no clamor, no salmodiar a Deus. Quem sempre ora, mais é transformado, pois a oração transforma. Desde o momento que paramos para orar, para falar com Deus, e assim nós paramos e sondamos os nossos corações, este processo de transformação se inicia, e às vezes pela simples, mas complexa disciplina de orar, a transformação vem de dentro para fora, porque você deu tempo para você pensar naquilo que você ora. E pensando naquilo que você ora, muitas são as vezes que Deus deixa claro: olha, não tem nada a ver comigo, isso é com você. E se você pensar, e se você repensar, você vai encontrar uma saída.
Porque Deus faz o que nós não podemos fazer. E Deus não faz aquilo que eu devo fazer. Quem sempre ora enxerga mais. Quem sempre ora discerne melhor, pois passa mais tempo aos pés dele, em comunhão com ele, expandindo o relacionamento e o conhecimento de Deus. Nesta última semana, meus irmãos, então, aproximando-se do dia de Pentecostes, eu quero te encorajar, oremos mais. Eu quero te encorajar a gritar bem alto: Senhor, venha o teu reino. Senhor, traz o conforto, a alegria, faça de nós essa comunidade de gente que testemunha, deixa a igreja fazer a diferença na terra. E, Senhor, ensina-me a orar. Se você perguntar para qualquer livro da história, se você perguntar para qualquer pessoa de oração, ela vai te responder com um sonoro grito que ecoa na terra. Se pudessem fazer diferente, a resposta sempre é: eu oraria mais. Eu estaria mais nos pés do Senhor. E eu quero te convidar para exercitar isto nesta noite, iniciando a contagem regressiva para Pentecostes. Vamos exercitar a oração. Vamos clamar com alguém. E eu queria te pedir que hoje você não fizesse aquilo que sempre faz. Mas eu queria te encorajar a escolher alguém hoje para orar no culto, quietinhos, em paz. Mas alguém que você possa olhar nos olhos e fazer esse exercício. Sai da formalidade. Sai das palavras certas. Abre o coração. Fala: é por isso, é por isso. A situação é essa. Direto. E Deus nos ouve, e Deus nos ouvirá. E a começar da sinceridade, nós demonstraremos consciência de que sabemos que Ele sabe de tudo. Vamos fazer isso? Procure alguém para você orar. Mas para abrir, não é para chegar a abraçar: Senhor nosso Deus. Não, calma, respira. Abre o coração. Meus pedidos são esses. Minha história é essa. Minhas necessidades e angústias são essas. Depois escute. Depois ore uns pelos outros. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim, vamos orar.